Conhecida como a cidade dos príncipes, das flores e da dança, Joinville também é reconhecida como a cidade das bicicletas. Segundo dados da Secretaria de Planejamento Local, a cidade tem 11% dos deslocamentos realizados dentro de seu perímetro urbano feitos através deste meio de transporte sobre duas rodas. Segundo a ANTP, Associação dos Transportes Públicos aqui no Brasil, a média é de 6% para todas as cidades e de 3% para municípios que possuem acima de 500 mil habitantes, ou seja, um número muito importante que coloca o município em evidência. Segundo uma matéria publicada em 2017 no site da Folha de São Paulo, a Prefeitura de Joinville diz estar trabalhando para elevar esse percentual do uso da bicicleta para 20% nos próximos 8 anos, como contou o secretário de Planejamento Danilo Conte. Segundo ele, nos anos de 1980, 20% dos deslocamentos na cidade eram feitos com a bicicleta e a administração municipal quer retomar a este patamar. A população continua a usar diariamente a bicicleta para o uso pessoal e a cidade também conta com vários grupos de passeios onde realizam bike turismo e uma equipe de ciclismo que defende as cores de Joinville em competições regionais e estaduais. Além disso, em 2006, um grupo de amigos apaixonados pela bicicleta resolveram criar um movimento para apoiar a causa. Esse movimento foi se estruturando, crescendo e em 2009 decidiram tornar o Pedala Joinville uma entidade formal. Então criaram a Associação Movimento Pedala Joinville, com CNPJ e as formalidades necessárias. O movimento passou a focar mais na mobilidade e menos nos passeios ciclísticos. Adotaram uma postura construtiva, entendendo os problemas, participando das soluções e não ficando só na crítica vazia. Foram construindo credibilidade perante a sociedade e, em 2016, ganharam o título de Utilidade Pública, Lei de número 8180, de 8 de março de 2016. Mas, com o passar dos anos e com a crescente inclusão dos automóveis e motocicletas na cidade e com o crescimento do município, é visível que esta identidade meio que se perdeu com o tempo. Mas será que mesmo com todos esses fatores, Joinville ainda pode ser considerada a cidade das bicicletas? Quem nos responde esta pergunta é Laércio Batista Júnior, consultor do Pedala Joinville. Acredito que Joinville ainda pode ser chamada a cidade das bicicletas porque é a cidade no Brasil que tem o maior índice de mobilidade urbana por bicicleta. Nós estamos lutando para que seja implantada uma rede cicloviária aos moldes do plano de mobilidade urbana que nós ajudamos a construir, onde prevê mais de 800 quilômetros de estrutura cicloviária na cidade, ou seja, ciclovias e ciclofaixas, com o objetivo de proteger o ciclista. Muitas vezes a gente para pensar, mas podia ser melhor. Claro que podia ser melhor. Mas para ser melhor, eu acho que as pessoas precisam começar a usar a bicicleta. Porque as pessoas usando bicicleta, nós vamos gerar um problema. E esse problema, a solução do problema é você melhorar a estrutura cicloviária. O grande problema que nós encontramos hoje é que, à medida que o município constrói ciclovias, não estamos observando um aumento significativo de uso da bicicleta nessas ciclovias. A gente vê um crescimento leve, mas ele é muito aquém do que a gente esperava. Então eu sempre defendi que nós precisamos colocar a bicicleta na rua para justificar o investimento do município. Laércio já ocupou os cargos de presidente e vice-presidente do Pedala Joinville. Hoje, como consultor e usuário quase que diário da bicicleta, ele nos conta que a cidade já possui uma grande cobertura de malha cicloviária e que já é possível pedalar grandes trajetos em segurança. Ontem à noite eu fui atender, saí aqui do centro de Joinville e fui atender uma cliente no Boa Vista, no Comás do Boa Vista, numa rua paralela à rua Praia Grande.
E quando eu retornei da Rua Praia Grande, eu fui até a Recreativa da Embraco. Do Boa Vista até a Recreativa da Embraco, passando pelo Iririú e pela Avenida Brasil, ou Rua Brasil, eu praticamente pedalei desde o Comásio do Boa Vista até a sede recreativa da Embraco sobre ciclovia. Então eu volto a dizer, nós já temos uma estrutura cicloviária compatível. É claro que eu tive que escolher as vias, eu tive que fazer um planejamento antes. Eu poderia ter vindo por vias que não tinha estrutura cicloviária, mas eu acho que isso deve ser do entendimento do ciclista. Então, Joinville tem uma rede cicloviária importante. Nós tivemos há 60 dias a visita da Renata Falzoni, que é uma cicloativista com uma opinião bastante importante para nós ciclistas. Ela é ciclorepórter e ela esteve em Joinville, desceu no aeroporto de Joinville e ela veio até o centro de bicicleta. E ela disse: eu só conheço 2 cidades no Brasil que do aeroporto ao centro você trafega por ciclovia, que é Joinville e Rio de Janeiro. Então isso nos deixa bastante feliz. Ainda é pouco, nós precisamos melhorar a estrutura, a ciclovia ou a ciclofaixa que tem do aeroporto para o centro não é o ideal, não é o que imaginávamos, mas tem. Eu acho que muito depende de nós, joinvilense, de usarmos a bicicleta para que Joinville continue sendo a cidade das bicicletas e cada vez mais amada pelos ciclistas. O movimento Pedala Joinville busca entender o impacto da bicicleta nos centros urbanos, participando e promovendo palestras, debates, buscando sempre ouvir a população. Estão convencidos de que a bicicleta é um grande fator para resgatar a qualidade de vida de uma cidade. Johnny Roberto também é conselheiro do movimento e nos conta qual é um dos principais objetivos do Pedala Joinville. O movimento, um dos nossos objetivos é fazer com que a cidade volte a ter esse título. Nos últimos 2 anos, eu diria que a cidade evoluiu muito em infraestrutura e o uso da bicicleta em si. As pessoas veem realmente que a bicicleta é uma opção viável, sustentável e, por que não dizer, saudável. Evidentemente que em termos de infraestrutura temos muito a fazer ainda, não estamos contentes, não estamos, essa é a nossa luta. Nós ainda temos muitas vias principais que carecem de infraestrutura cicloviária e quando ela existe, muitas vezes, ela vai de lugar nenhum a lugar nenhum. Faltam as conexões, que eu diria que é o nosso problema mais grave hoje. O que, inclusive, causa o fato de que o ciclista é alguém que transita as ruas sem muita disciplina, porque de fato não tem um espaço estruturado para respeitá-lo. Vou te dar um exemplo. Nós temos sinaleiras para pedestres nas travessias, mas não temos para o ciclista. Isso faz com que o ciclista não se veja como um veículo no trânsito e que os outros também não o vejam como tal. E às vezes a solução é simples. Por que não, na sinaleira da travessia do pedestre, onde nós temos lá um homenzinho verde e vermelho, dividir aquela sinaleira entre bicicleta e o pedestre? Isso é comum em países mais desenvolvidos. O investimento é muito pequeno, nada de ter que fazer nova estrutura de sinaleiras assim por diante. Enfim, acredito que nós possamos ser encarados como tal. Muitos bairros ainda se usa muito a bicicleta, mas carecemos sem dúvida com uma infraestrutura mais viável, mais segura e que permita, como já disse, fazer com que o ciclista se veja como um dos agentes de trânsito, um dos usuários de trânsito e os demais também o vejam como tal. O carro, a motocicleta e até o próprio pedestre. E quando questionado sobre a importância de existirem campanhas educativas no que se refere à convivência de pedestres com ciclistas em um mesmo ambiente, ele responde: Com certeza, eu diria que um dos nossos maiores desafios e que sempre nos questiona é o que vocês farão com relação à educação maior dos ciclistas. Muitas vezes as pessoas compram uma bicicleta para andar pela cidade e acham que com uma bicicleta não precisam mais respeitar as mãos das vias, sinaleiros assim por diante. Então nós temos que investir fortemente na educação, seja do pedestre, seja do ciclista, dessa convivência gentil e educada no trânsito.
Nós em Joinville temos a EPTRAN, a Escola Municipal de Trânsito, que vem fazendo um trabalho interessante com as crianças nas escolas. Resultado que nós vamos ter daqui a 15, 20 anos, os novos cidadãos que vêm por aí. A questão é, e os que estão aí, como é que nós vamos instruir? Johnny nos deixa um recado para quem ainda não tem o hábito de usar a bicicleta ou que está com sua bike abandonada na garagem, seja por preguiça ou por falta de tempo mesmo. Sempre estamos tentando fazer esses movimentos, né? E quando a pessoa tem a bicicleta na garagem, nós temos até um programa que recuperamos aquela bicicleta e fazemos uma doação para uma outra pessoa. Mas as pessoas precisam ver a bicicleta como uma opção de deslocamento. Joinville é uma cidade muito ciclável. Ela é plana, tem poucos morros, né? Então é fácil usar a bicicleta. Se as empresas colaborarem um pouco em darem infraestrutura para que os funcionários vão de bicicleta trabalhar, para poder trocar uma vestimenta ou deixar sua bicicleta em local seguro, isso seria muito importante. Mas a educação para o uso da bicicleta e da forma correta é um grande desafio que temos pela frente. Segundo especialistas, andar de bicicleta trabalha os grandes grupos musculares das pernas e ainda estimula a contração do abdômen, pois a atividade exige uma postura ereta do usuário. Enfim, andar de bicicleta pode acabar com vários maus causados pelo sedentarismo. Por isso, se você puder, pedale.